Bom, eu sou o Caio e vou estar apresentando o método de fundição em casca. A fundição em casca ela é conhecida comercialmente como shell molding e a técnica consiste basicamente na produção de um molde bem fino, em forma de casca, como o próprio nome sugere. Esse molde é composto basicamente por areia fina, na qual é adicionada uma resina que serve como aglomerante. Depois disso, essa mistura passa por um processo em que ela é disposta em cima do modelo e sofre um processo de cura, que aumenta as propriedades mecânicas do molde, e isso tem como resultado uma fundição com bons parâmetros de dimensão e também com uma boa qualidade superficial. O processo de cura pode ser realizado a frio ou a quente. A cura frio acaba sendo muito mais vantajosa, porque é necessário o uso de catalisadores, ácidos corrosivos, então isso resulta num processo muito mais caro e muito menos comum no mercado, consequentemente, visto que o mercado, na maioria dos casos, busca as melhores condições financeiras, né? Um melhor custo-benefício. Já o processo de cura quente utiliza polímeros geralmente termofixos, e a quantidade de resina correspondente é de 3 a 10% do total do molde. Bom, antes de ser produzido esse molde, é necessário que a gente crie um modelo, né? E que esse modelo seja fiel às dimensões das peças a serem produzidas. Então, esse modelo é fabricado levando em consideração os parâmetros como ângulo de saída, raio, entre outros. E estando esse modelo pronto, aí sim podem ser fabricados moldes, né? A partir dele, para que possa ser feita a fundição de peças semelhantes a esse modelo. Então, por isso se dá a importância da boa fabricação do modelo. Para a fabricação do molde em si, esse modelo tem que ser aquecido a uma temperatura de 175 a 400 graus Celsius. A temperatura depende do material do modelo e também da espessura desejada na casca. Em seguida, o modelo é acoplado numa caixa onde já se encontra previamente misturada areia e resina, como a gente pode verificar aqui na imagem. Estando esse modelo aquecido e preso na caixa, o conjunto é virado por inteiro para que essa mistura de areia com resina entre em contato com o modelo quente, né, que está acoplado à caixa, e que essa troca de calor seja realizada por alguns minutos. Depois disso, a caixa é virada para cima, então o excesso de mistura de areia e resina vai para o fundo, e fica junto com do modelo, na verdade, apenas o molde em forma de casca, que trocou calor, né, com o modelo. A espessura dessa casca normalmente chega de 10 a 20 milímetros. Depois disso, é removido o modelo junto com o molde da caixa. Porém, antes de separar esses dois, o mesmo passa por um processo de cura que tem como objetivo melhorar a resistência mecânica no molde. Só depois que esse processo de cura é realizado, esse molde em forma de casca é retirado. Se a gente observar aqui nessa figura, só foi fabricado a metade de uma peça, né? O molde da metade da peça. Então, na fabricação da outra metade, os parâmetros de produção devem ser seguidos rigorosamente como foram seguidos no primeiro. E com isso a gente evita empenos, evita deformações, esse tipo de defeito. Para a realização da fundição, coloque-se um preenchimento externo no molde e no interior de um recipiente, conforme ilustrado aqui na figura desse slide, porque dessa forma o molde não vai sofrer nenhum tipo de deformação. Indo aqui um pouco mais à frente, a gente tem um esquema que ilustra novamente todos os processos que já foram citados aqui, mas a gente pode visualizar nesse esquema desde o processo de fabricação do molde até a peça acabada. Aqui. Em geral, a fundição em casca é utilizada para fundir peças pequenas, né? As ligas utilizadas para a obtenção dessas peças são normalmente ferro, alumínio, cobre, ácidos de baixo e médio carbono, aço liga e os aços manganês também. E também são produzidos certos tipos de machos por este processo. Alguns exemplos de peças produzidas por fundição em casca são corpos de válvulas pequenas e médias, né? Cárteres de motor, caixas de engrenagens, componentes de transmissão, pás, turbinas, entre outros. Então aqui a gente tem duas imagens, né, que ilustram. A primeira é de um cárter de motor, como a gente pode verificar, e a segunda é de uma engrenagem. Bom, aqui eu vou estar passando algumas vantagens, né, da fundição em casca, que é a maior tolerância dimensional, se comparado com a areia verde, a rapidez na fabricação, os moldes são relativamente leves e de fácil transporte, a redução do volume de areia utilizada, né, já que não é
preciso, aquele montão de areia só da casca mesmo. O acabamento superficial melhorado em relação a algumas outras técnicas. Os moldes também podem ser estocados, né, porque eles são um pouco mais resistentes. O processo pode ser automatizado, isso é bem importante. E também a precisão dimensional e acabamento superficial, né? Então você tendo uma boa precisão dimensional e um bom acabamento superficial, você resulta na diminuição de processos de usinagem posterior, né, à fundição. Então, algumas desvantagens agora. A limitação de peso nas peças, porque as peças a serem fundidas, elas têm que ter até no máximo 15 kg, é o aconselhável. Custo elevado dos modelos, já que você tem um custo de aquecer, você tem um custo da resina, etc. A reutilização da areia também não é aconselhável, porque ela fica bem solidificada, ela fica bem... Com a resina ela fica muito dura, então é muito inviável que você reutilize. A alimentação do metal líquido tem pouca flexibilidade. Tem a necessidade de controle de processos mais rígidos, então você tem que estar monitorando a temperatura do modelo aquecido, tem que estar monitorando tudo. Então você precisa de tecnologia para isso. E o custo de materiais para mistura é um pouco mais elevado, né? Aqui estão algumas imagens ilustrativas que eu consegui aqui da fundição Estrela, que está localizada em São Bernardo do Campo. Então, essas imagens eu achei no Google, mas eu achei bacana para trazer aqui para mostrar, para ficar melhor ilustrado. Então, aqui seria a areia, né, para preparação do molde, na primeira imagem. Então, vocês reparam que a areia é muito fininha, tem uma peneira ali atrás que mostra que peneirado ela acaba a peneira não segura nenhum floco de areia, né? Aqui na segunda imagem nós temos a estocagem dos moldes, como que é disponibilizado. Então, não tem como fazer estoque. Vocês reparam que tem um pedaço de areia assim que está encostado, mas ele não está desmoronando, ele está bem fixo. Indo aqui mais à frente, a gente tem um detalhamento aqui no molde, né? Então vocês veem que a areia está bem aglutinada, bem aglomerada. E à direita nós temos um detalhamento numa peça recém-fundida, nesse molde aqui que está à esquerda, né? Mais para frente a gente vai ter aqui um zoom melhor dessa peça. Então, tá aqui, ó, o detalhamento das pás dessa turbina aqui que foi fundida. Apesar de ter bastante rebarba, essas rebarbas são muito fininhas, então a usinagem ali para remoção dessas rebarbas acaba não sendo muito custosa. E vocês reparam que pela espessura também dessa rebarba ser muito fina, a perda de material a ser usinado também é muito pequena. Então, não gera grandes perdas. E aqui são várias turbinas que estão sendo produzidas, né, em série. Então a gente vê aqui a produção em série. Também temos aqui a imagem de um macho feito em shell molding para utilização em outras técnicas de fundição, porque nem só a parte externa da casca é produzida por shell molding, também tem uns machos que vão internos. Então essa imagem aqui é bacana para demonstrar isso. E aqui à direita tem um componente feito utilizando outra técnica de fundição, porém o macho desse componente aqui dessa peça foi feito em shell molding. E por fim nós temos aqui dois vídeos ilustrativos que vão tratar resumidamente do que eu falei. Um deles, né, que é o segundo. Esse primeiro vídeo aqui mostra um processo de cura, né, e o segundo vai mostrar um resumo detalhado. Bom, é isso, pessoal. Vocês vão assistir o vídeo aí agora e em seguida nós teremos o próximo tópico.